Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje as leituras nos fazem meditar mais uma vez um cutucão de Jesus. Na época de Jesus não ia ser fácil de engolir ele, né? Todo mundo indo para o templo, já tinha os poderes, a hierarquia, aqueles que mandavam e não cumpriam nada, e os mandados, né? É um dos perigos de poderes, seja civis quanto eclesiásticos. Às vezes tem gente que pega um carguinho na prefeitura e persegue os outros, não tem? Diretor de colégio, que é o que eu mais ouço reclamação, ao invés de ajudar a servir, fica com picuinhas, ameaças, perseguições, tudo bagunçado, né? Ao invés do cargo te dar a capacidade de servir, te faz ser um cara, uma mulher má, que escolhe, sabe qual que é o outro problema? Escolhe afetivamente aqueles que puxam o saco e depois persegue aqueles que falam a verdade, que criticam. Não tem isso aqui não, né? Aqueles que puxam meu saco, esse perigo é em qualquer coisa. Na igreja pode acontecer isso, acontece em muitos lugares na igreja, mesmo na igreja. Então Jesus, e olha que nós já temos Jesus que nos avisou que isso é terrível, e mesmo assim acontece. E naquela época, que eles não tinham ainda a revelação, Jesus chegou, o templo estava cheio dessas raízes más, pessoas intragáveis, que mandam os outros fazerem tudo e eles mesmos não fazem nada. E aí Jesus conta as parábolas, junto com esse povo de poder no templo, e eles ficam irados. Essa é uma delas, ó. Tudo bem? Tinha um que disse, eu vou obedecer, mas depois não vai. Que são os que estão lá no templo. Eles falam da boca para fora. Eu ouvi um santo outro dia dizendo uma frase muito bela, que o fazer o que Jesus manda é difícil, porque da boca, da palavra, para o fazer, tem que passar pela cruz. E eu conheci muitos professores de teologia, top de linha, mas que é uma porta para relacionar. Péssimo. Horrível. Não dá para entender, né? Tudo bem que cada um tem o seu temperamento. Tem uns que é mais bravo, o Padre Pio era bravo, mas relacionava bem. No final das contas, tem gente que não. Você sabe a teoria de teologia todinha, mas depois não dá conta de tratar uma pessoa bem. Uma que se quer, né? Vai entender. Assim eram os fariseus. Decorava a Bíblia, eles tinham até as fitinhas assim na cabeça com as passagens bíblicas. Guardava assim, né? Mas não cumpria o que estava lá. Diz que sim e depois que não. Já o outro diz que não, que são aqueles que primeiro não conhecem a Deus, mas depois vão e se convertem, como Santa Maria Madalena. E aí Jesus não deixa barato. Jesus não cutuca mais ou menos. Aí o que Jesus fala? Em verdade vos digo. Primeiro os sumos sacerdotes responderam. O primeiro está justificado, aquele que fala que não e vai. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos, que eram odiados por eles, e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Alguém já fez pastoral com prostituta? Aqui não, né? Está na hora da gente criar.
Quem tiver isso no coração, elas são muito sensíveis. Só que é interessante. Pode colocar uma pessoa que fala muito bem, que decora a Bíblia, mas se não tiver unção, elas nem movem. Você coloca uma pessoa que ama a Deus, que tem unção, a maioria chora. Chora mesmo. Desesperadamente. A sensibilidade de uma pessoa que está sofrendo no pecado, ela consegue, por exemplo, a gente pode pegar uma pessoa que seja muito boa para falar, fez curso de retórica, decorou toda a Bíblia, e fala Mateus, com seu jeito judeu, em grego, mas não toca o coração. E você pode ter um padre que às vezes fala roceiro, que fala coisas simples, ou mesmo um leigo, e que entra na alma, que separa a alma do corpo. São as pessoas que têm unção, são aquelas que põem em prática o que falam. São Francisco, uma vez saiu com os irmãos e disse, vamos pregar a palavra. E eles são a primeira ordem mendicante que mendigava. E eles saíram por Assis, caminhando, mas não pregaram. Aí os irmãos falaram assim, mas São Francisco, nós não pregamos. Aí ele disse, primeiro com a vida, depois, se preciso for, com as palavras. A minha situação que é terrível, né? Porque eu tenho que falar coisas lá em cima e depois para eu viver, ai, haja sofrimento para viver o que fala. E eu sou um dos únicos, o pastor é um dos únicos que tem que falar ainda coisa que não vive. Porque o pastor não pode nivelar vocês na minha mediocridade. Eu tenho que... Muitas vezes, olha o que Deus faz. Eu atendo nos meus atendimentos pessoas que acabaram de se converter e elas vêm falar comigo com uma percepção de santidade, com uma vida tão austera. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa começou ontem e já está desse jeito. E eu não estou falando que são pessoas exageradas que depois vai largar, não. Porque tem uns que exageram também. Não era nada, depois vai na missa todo dia, depois larga de uma vez de novo. Não. Pessoas que realmente tiveram um encontro pessoal com Jesus e têm uma entrega ao Espírito Santo muito maior que a minha. Mas ao invés de eu ficar com inveja, na verdade, eu fico feliz e eu fico com esperança de que um dia eu também... Por que isso acontece? Porque tem muitas pessoas prostitutas que não tiveram encontro pessoal com Jesus, que são muito mais humildes que eu. E o que o Espírito Santo precisa para agir? Humildade. Humildade. Então, às vezes, vem uma pessoa que tem pouco tempo de igreja, mas um coração muito humilde. Ela tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo começa a agir, e ela deixa. Então, ela começa a ver o mundo com outros olhos. Por isso que eu digo, educa seus filhos para serem humildes. Educa seus filhos para serem humildes. Quem é orgulhoso, sofre para botar em prática. Sofre, né? É muito mais difícil, muito mais fadigoso. Tudo bem, que Deus tira um bem de quem está lutando também. Mas o fato é que essas pessoas, às vezes, nos precedem no reino de Deus. Você não vai ver uma prostituta orgulhosa, porque não é uma coisa que a sociedade eleva. Você não vai ver um drogado orgulhoso demais, porque ele só é atacado. A família fala que é um drogado, que você não presta. Como é que ele vai ficar orgulhoso demais? Então, quando ele vem para a igreja, ele vem humilde, humilha. Quem que são os mais difíceis para o Espírito Santo? Os grandes. Porque a sociedade bate palma com um padre. Conhece fulano de tal, que nós conhecia lá, pobrezinho com nós? Tá bem. Olha a frase. O homem tá bem de vida. Sustenta a família inteira dele hoje.
É um bem, a sociedade bate palma. O cara é orgulhoso, avarento, não vai na igreja, não reza, mas recebe os prêmios da cidade. Aonde ele chega, é tapete vermelho, todo mundo convida para jantar. Esses é difícil. Esses são complicados. Mesmo o meu caso, eu nunca fui um mau caráter imoral. Mas a minha família, nossa, o primeiro que passou em medicina, ele vai ser médico. Todo mundo acha que é o melhor da família. E, na verdade, eu era o mais petulante, orgulhoso. Para o Espírito Santo, eu era o pior. Até que um dia, Deus, graças a Deus, foi me pisando e depois deu uma rasteira em mim, né? Caiu de boca no chão, aí acordou um pouco. Mas poderia ter deixado eu me enrolar nesse mundo. Ia ser difícil depois de retomar o caminho da vida espiritual. Então, são as pessoas ricas, de cargos, que a sociedade bate palma, que é difícil do Espírito Santo agir. É muito difícil. Por quê? Porque a sociedade nutre o mal, o orgulho. Nutre. Chega no aniversário, vou inventar um sobrenome aqui, que não tem em Porá dos ricos. Chega, vou usar um de São Luís que tinha, o fulano Ferreira chegou aí. Ah, fulano, eu pensei que você não vinha. Né? Deixa até o menino com aniversário lá, chorando. Como é que um cara desse vai cair do cavalo? Como é que o Espírito Santo vai agir? Que jeito? O drogado, a prostituta, não. Ele chega aqui encolhido, com vergonha. Ou não? Então, quando o Espírito Santo entra, ele não tem orgulho ali. É a hora que eles agem muito mais que um padre, por exemplo. Como Maria Madalena. Maria Madalena deu show nos apóstolos. Pela humildade que ela tinha. Por isso que Jesus, que a igreja sábia, colocou a segunda leitura, esse puxão de orelha. Irmão, se existe consolação, depois disse, aspirai a mesma coisa, unidos no amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada forçais por competição ou vanglória, mas com humildade, julgue que o outro é mais importante. Como é que esse cara vai julgar que o outro é mais importante se todo mundo fica puxando saco? Que jeito que você vai fazer isso? É difícil. É difícil. Então nós temos que rezar muito pelos poderosos da cidade. Mais do que os drogados e as prostitutas. Porque eles, além de estar afastados de Deus, não são todos poderosos e ricos que estão, a maioria esmagadora, né? Mas não são todos. Ou às vezes usa a religião somente para proteger seus bens, para não ter acidente, porque agora está tendo acidente mais. Está na hora de repensar a nossa vida com esses acidentes. Vocês estão vendo o tanto de acidente que está tendo? Mas assim, absurdamente, um atrás do outro. Um atrás do outro. De ônibus, são vários, né? O nosso não vai ter nada não, se Deus quiser. Vamos viajar de ônibus terça-feira. Vamos rezar bem. Mas nós temos que repensar que nós não somos nada, gente. Pelo amor de Deus, pensa isso. Que nós não somos nada. Que tudo que você tem, neném, pode ser só fazenda de soja, o que for, não acrescenta nada na sua vida. Você bater num Fusca, num Chevette, diante de uma Scania, ou numa Dodge Ram, ou na SW4, ou sei lá o que for, você vai para o beleléu do mesmo jeito. O seu dinheiro não vai garantir um dia na sua vida. E acidente de rodovia, uma vez eu nunca esqueci.
Eu tinha comprado lá em Séries uma S10 e um amigo meu ortopedista, toda vez que me encontrava, toda vez, como é que você anda de S10? Compra SW4, compra SW4. É a melhor, você tem que pensar na sua segurança, mesmo que você não tenha família, mas compra um SW4 maior, tem muitos airbags. Tá, ele comprou o SW4. Viajou para Uberlândia. Na volta, perto de Morrinhos, estava ele, a esposa, a mãe, o filho e a babá. Teve uma chuva perto de Morrinhos, a SW4 aquaplanou, bateu, girou e caiu do lado da mãe e da esposa. Ele perdeu a mãe e a esposa. O filho estava na cadeirinha no meio, não morreu, e nem a babá. Quando veio a notícia em Séries, eu pensei na hora o quanto que ele chegava em mim e falava que eu tinha que trocar o carro no SW4. O que? Não adianta. Não adianta. Ela girou, caiu do lado dele. Que carro que vai dar conta de proteger? Acionou os airbags? Acionou, mas é uma queda. Então não adianta. O filho aquele que corria de Fórmula 1, filho do dono do Pão de Açúcar, como é que é o nome dele? Hã? Abílio Diniz é o pai. Pedro Paulo Diniz. Foi de helicóptero para Porto Seguro. O que aconteceu? Caiu o helicóptero. Como o helicóptero caiu, ele conseguiu, mas a namorada morreu, né? A esposa. Não adianta. Nossa amada cantora, como é que chama? Marília Mendonça, de jatinho. Um fio de alta tensão, pronto. Vocês conseguem entender que nós não valemos nada ou não? Então, a gente fica aqui implorando, pelo amor de Deus. Não estou falando que quem vem para a igreja não vai morrer do mesmo jeito, mas nós temos que morrer com o coração no céu. Porque as pessoas, não estou falando dessas pessoas, que senão fica parecendo que as pessoas que morrem afastadas de Deus, ou vão pagar eternamente, ou vão sofrer demais até chegar no céu. Porque o purgatório é uma dor terrível. Terrível. Santa Teresinha, que hoje é o dia dela, não é? Alguém já recebeu a rosa aí da novena? Levanta a mão. Não? A Dona Maria. A Dona Maria, você já é uma rosa, Dona Maria. As rosas chegam na senhora. Santa Teresinha. Agora eu perdi o que ela... O fio da meada. Santa Teresinha dizia que preferia 1000 anos de sofrimento aqui do que um dia no purgatório. Porque aqui ela tinha um consolo do amado. Lá ela não tem. Lá ela não tem. Então, por favor, eu imploro que vocês decidam ser de Deus. Eu vi que a irmã estava pedindo muita adoração. Ainda não temos uma família adotar uma hora de adoração, uma família, de um da família, para rezar pela família. Rezar o terço todos os dias, rezar o terço da providência. O terço da providência está tendo um poder extraordinário. Ler a Bíblia. Falar, Senhor, eu quero ser tua hoje. Não importa o que aconteça na minha vida, mas não me tire a mão da cabeça, ou eu vou fazer besteira. Frase de São Felipe Neri. Tudo que a gente faz é para entender que nós não somos nada, independente do seu dinheirinho do banco, independente das suas 10 milinhos alqueire de soja, não muda nada. Você é um merda como nós. Nós todos estamos no mesmo barco. Caiu de bicicleta, tem gente que cai de bicicleta e morre.
Teve um agora que morreu com infarto de 43 anos. O que nós somos? Essa vida passa rápido. Então fica essa provocação de Jesus. Não deixe alguém nos preceder. Entrega a sua vida para Jesus. Gente, claro que quando eu falo de ricos, poderosos, fica parecendo que eu estou implicado. Não, gente. Não estou. Tem ricos e que podem servir a Deus e servem, ajuda muito a igreja. É porque é uma das coisas que mais tira tempo. É por isso. O rico fica lá agitado com as coisas que tem e o pobre com inveja querendo chegar lá, né? Infelizmente é assim. Então é por isso que eu cito, mas eu sei que tem muita gente que é muito boa, inclusive que nos ajuda muito, mas é mais difícil, é muito mais difícil. E você pode prosperar? Pode. Você pode querer mudar de cargo? Pode. O que você não pode, meu filho, minha filha, é deixar de priorizar Deus. Hoje eu estava vindo para cá, um jovenzinho me escreveu: padre, não vou à missa. Eu tenho 16 anos, eu acho, 15, não sei. Eu falei: como assim? Você não tem esse direito. Padre, estou na fazenda, não consigo chegar a tempo. Então, na próxima vez, você fala para os seus pais que você não vai na fazenda, você não vem à missa. Tá bom. Que negócio é esse de ir para a fazenda? Isso não é desculpa. Está em jogo a vida eterna. O cara, para ganhar uma Olimpíada, fica um ano nos Estados Unidos comendo só folha, sem sexo, sem nada, para treinar, para ganhar uma medalhazinha que depois não serve nem para jogar no lixo. A não ser para encher seu ego. Mostrar para os netinhos: quer não, vovô? Quer não. Brinquedo, né? Não, o vovô ganhou. Quer não. Né? Dá um carrinho. Não adianta nada depois. Mas faz um esforço enorme. E o céu? Vale ou não vale a pena esforçar? Prioriza Deus. E eu garanto que você e sua família vão ter uma alegria que ninguém consegue medir.